E aí pessoal, Guilherme aqui, vamos lá para mais um resumo de recursos do Power BI. Dessa vez vai ser setembro de 2022, trazendo as novas atualizações que teve nesse mês. Então começando aqui sem delongas, que é o jeito que eu gosto de fazer vídeo, direto ao ponto, vamos para o eixo hierárquico por padrão. O que acontece nessa atualização? Antes, o que acontecia? Nos gráficos de barra, vamos usar esse aqui, nesse cartão que está dando como exemplo, já para facilitar o entendimento de vocês. Antes a gente conseguia colocar as barras aqui então, e colocar então uma categoria por barra, que é o que está mostrando aqui pra gente, ó. Vamos dizer então que essa barra aqui seja a categoria celular, essa outra aqui notebook, a outra fone de ouvido e assim por diante. E a gente consegue colocar, por exemplo, outra categoria embaixo dos grupos, fazer como se fosse um grupo de categoria. Então nesse caso poderia ser eletrônicos, aqui tá áudio, que seriam outros grupos que o blog aqui está mostrando pra gente, mas aí daria para categorizar como você quisesse. Aqui embaixo até tem um exemplo que eu uso muito, que vai me ajudar muito no dia a dia, que é esse aqui do ano. A gente vai poder fazer, por exemplo, assim, janeiro, fevereiro, março, e aí embaixo dele colocar o ano que é referente àquele mês, e assim por diante para os outros meses. Não acontece mais de eu ter vários meses assim, e depois de um ano ir se repetindo. Aí o que a gente tinha que fazer? Colocar o mês e o ano no lado. Antes a gente tinha que concatenar, e agora não precisa mais, porque a gente consegue criar então um grupo de mês, e logo abaixo colocar então um grupo de ano. Isso facilita bastante, tanto na visualização dos gráficos, quanto na organização aqui, fica muito melhor. Então essa é uma atualização que eu gostei muito. Aqui tem mais algumas informações, então dando mais detalhe, eu vou ser mais breve, direto ao ponto, do que a atualização realmente faz. Caso alguém tiver interesse e ver mais sobre a atualização, tá aqui então, eu vou deixar o link na descrição das atualizações que tiveram, então qualquer coisa é só vocês virem aqui e olhar detalhadamente essas atualizações. Vamos para a próxima atualização então, que é o nome de exibição aprimorado para campos resumidos. Como que funciona essa atualização aqui? O que mudou? Antes, quando eu fazia uma soma, por exemplo, de uma coluna e jogava dentro de uma tabela, que é o exemplo que está mostrando aqui embaixo, essa tabela aqui, ó, que está no meio da tela, o sales aqui, essa coluna sales, desculpa meu inglês, ele significa vendas. E cada uma dessas daqui, então, seria as vendas somadas. Vamos supor que eu some todas as vendas e jogue dentro da coluna. Então vai ficar basicamente aqui, então, a minha coluna somada de vendas. Agora, quando eu faço uma agregação de vendas, por exemplo, como está me mostrando aqui, ele vai colocar o sum na frente, que aí o que ele significa, então? É a soma das minhas vendas. Ele vai ficar um pouquinho mais didático e ele vai fazer isso sozinho. Vai ficar um pouco mais fácil de se compreender, então, o que aquela coluna está dizendo. Não tem o risco de se confundir, porque aqui mesmo embaixo tem um exemplo dizendo o que acontecia em alguns casos. Aqui, ó, essa parte aqui, ó. Isso pode fazer com que o usuário pense que ambas as colunas têm a soma agregada aplicada, que é o caso aqui embaixo, que seriam a soma das minhas vendas aqui e o meu preço unitário. Só que isso não é o correto para a coluna preço unitário, que é essa coluna aqui então. Ela não está somada, ela não é agregada, seria o preço unitário do produto. Mas nessa coluna aqui, que seria o meu sales, o sales aqui, desculpa, ele está agregado. Só que antes ele só dava aqui a minha descrição das vendas. E aqui agora foi adicionado então o meu sum das vendas, que seria a minha soma das vendas. Ele simplesmente colocaria isso de forma mais agregada e seria de mais fácil entendimento. Outra coisa aqui, ó, aqui então ele também usou o average, que seria a minha média das vendas. Então aqui ele está dizendo que seria o preço unitário das médias das vendas. Então é o preço de cada produto. Então ele fica um pouco mais fácil de compreender. E ele vai fazer isso de forma sozinho. Então quando você vai fazer um cálculo, uma coluna e jogar ali aqui dentro, ele vai fazer isso sozinho. Outra atualização show de bola aqui que teve foi a formatação condicional para rótulo de dados. Inclusive o meu próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal vai ser exclusivamente dessa formatação condicional para rótulo de dados. Eu vou ensinar vocês a fazer ela passo a passo, vai ser bem legal. E o que acontece? No mês passado foi adicionado então essa formatação condicional para cada rótulo de dados. Antes a gente conseguia aplicar no gráfico inteiro e agora a gente consegue fazer ela bem segmentada pelo rótulo de cada dado. Só que antes, o que acontece? Ela não se aplicava às legendas, que são as legendas basicamente dos rótulos de dados. E agora, ela também se aplica às legendas. Aqui está dizendo então, ó, na época essa melhoria se limitava ao visual, sem um campo no campo legenda. Agora trouxemos esse mesmo comportamento para esses casos também. Então ele basicamente está dizendo aqui que ele se aplica às legendas também, e antes não se aplicava. Então, breve melhoria ali nessa formatação condicional, e eu vou deixar na descrição desse vídeo, quando eu lançar o próximo vídeo no caso, essa formatação condicional aqui detalhada, caso vocês tiverem interesse de aprender a fazer, que é bem interessante e deixa o gráfico bem bonito, bem visual. Outra opção bem legal que teve agora no Power BI é a opção de formatação nos aplicativos móveis. Antes, o que acontecia? Não estava disponível para todo mundo essa opção, e agora, como eles estão comentando aqui, está disponível para geral. E como que ela funciona? Ela dá a liberdade de a gente criar um dashboard de um gráfico
próprio específico para telefone, para aplicativo móvel, para você conseguir usar então no seu iPhone, no seu Android, sem impactar no seu dashboard, que seria para o Power BI Serviço, que você criou para o desktop mesmo, como o pessoal já está mais acostumado a usar. Então a gente consegue criar um layout totalmente otimizado para o celular e um layout totalmente otimizado também para o desktop. Então a gente consegue dividir esses dois mundos e fazer o melhor dos dois mundos sem que os dois se impactem. Outra atualização que teve aqui seria referente à atualização de proteção de informações. Como é que funciona essa atualização aqui? O que aconteceu nela? Aqui eles estão dizendo basicamente que se a gente pegar dados que estão lá no nosso Power BI Serviço, que seria lá no Power BI Online, e usar ele no seu Power BI Desktop, trazendo informações então que estão lá no seu navegador, e tiver uma proteção de informação aplicada neles, essa mesma proteção vai se aplicar lá no Power BI Desktop. Então a gente consegue criar camadas de proteção muito maior nos seus dados. Por exemplo, eu tenho dados lá que eu levei lá no Power BI Serviço para fazer uso deles, mas eu preciso que alguém faça algum dash dele. Então eu consigo aplicar algumas camadas de segurança, disponibilizar esses dados lá para o meu colega fazer a análise deles, fazer os dash, sem que esses dados tenham alguma informação vazada que eu não queria que fosse vazada, alguma informação sensível. Então agora temos essa disponibilidade também, que é bem voltada para LGPD. Aqui em serviços tem algumas informações interessantes, eu diria. Começando por essa primeira aqui, compartilhamento de conjunto de dados entre locatários, o que significa tudo isso aqui, ó, que ele está me mostrando aqui. Aqui tem as configurações, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou basicamente dizer para vocês o que estava escrito aqui. Agora no Power BI eu consigo fazer um B2B, pegar os dados que está na minha empresa e disponibilizar para uma outra empresa, fazer algum relatório, algum dash com os dados que aquela empresa já tem e unir os dois conjuntos de dados e fazer um relatório basicamente personalizado para aquela pessoa. A gente consegue fazer tanto de uma empresa para a gente ou da nossa empresa para uma terceira empresa. E aqui embaixo mostra como fazer essas configurações. Eu achei bem interessante isso, não sabia que tinha isso no Power BI, sou bem sincero com vocês, mas eu achei uma ferramenta bem interessante porque, vamos supor, eu tenho os dados aqui na minha empresa, mas eu não tenho uma equipe de BI na minha empresa. Posso contratar uma equipe terceirizada de BI, disponibilizar só os dados e aí eles me fazem o tratamento desses dados e me devolvem já com a análise pronta, porque não é toda empresa que vai ter recurso para ter uma própria equipe de BI lá dentro dela. Então, achei super show de bola isso aqui. Esse outro tópico aqui é bem interessante também, que é o gerar relatórios automaticamente sobre o conjunto de dados já existentes. Agora então você consegue lançar pegar os dados que você tem lá no Power BI Serviço e gerar relatórios automaticamente. Claro, são relatórios bem simples, mas dentro do próprio Power BI Serviço você consegue fazer essa configuração. Então você só lança os dados lá, sua base de dados, e lá mesmo você tem a opção de fazer esse relatório automático. Aqui ele está dizendo que não são todos os relatórios que é possível fazer isso, mas os relatórios que não conseguir, ele vai dar uma mensagem e traz um relatório em branco aqui, conforme ele está dizendo. Também tivemos atualizações nos recursos de descoberta para conteúdo B2B, que é quando, por exemplo, você trabalha para uma outra empresa que tem o Power BI. Agora a interface disso ficou um pouco mais fácil, ficou mais amigável para achar os recursos que essa terceira empresa compartilhou contigo. Aqui tem uma descrição mais detalhadamente, mas é uma atualização incremental de algo que já tinha. É só um melhoramento de interface. Então acho que também não vai agregar muito vocês e eu acredito que tem bem pouca gente que trabalha dessa forma. Pelo menos eu não conheço muita gente que trabalha assim no mundo aqui do Power BI. Vamos entrar no nosso próximo tópico, que é aplicativos móveis. Fontes de Power BI agora disponíveis em seus dispositivos móveis. Essa é uma atualização bem engraçada, porque o que acontece? Não eram todas as fontes, as letras, então, estavam disponíveis para o aplicativo móvel do Power BI, para usar no celular, no iOS, no Android. Algumas não estavam disponíveis. Aí o que acontecia? Por exemplo, se eu colocar uma fonte meio estranha, lá no iOS, no Android, quando eu vou visualizar o relatório, ele me trazia outra fonte padrão, como está dizendo aqui. E agora não, todas as fontes, tanto no Power BI Desktop quanto no Power BI Mobile, está totalmente sincronizada. Todas as fontes que tem no um também tem no outro, então a gente não tem mais esse problema. Aqui entrando em mais alguns tópicos, então, análise incorporada, temos alguns componentes novos no Power BI para a biblioteca, tem também atualização de integração Power BI e o Jupyter. Python ficou um pouquinho melhor, é que eles descrevem mais como isso acontece com as bibliotecas, e também exportar relatórios paginados por uma entidade de serviço com um conjunto de dados no Power BI com fonte de dados. Então também aqui ele explica mais sobre isso. Tem visualizações, então como sempre, tem novos visuais na loja ali do Power BI, tem alguns gráficos novos. Aqui tem esse visualizador de HTML blindado pela Nova Silva, então, que ele basicamente faz a segurança do HTML aqui da proteção dos dados. É o primeiro HTML com certificado pela própria Microsoft aqui, achei interessante. Primeiro
aplicação que faz isso. Aqui tem algumas vantagens de se usar isso. Lembrando que isso aqui é pago, tá, pessoal? Essas funções aqui no Power BI. Aqui também tem o Drill Down Combo Pro, pela Zoom Chart. Esse gráfico aqui, ó, basicamente, pelo que eu vi, é mais do mesmo dos gráficos que eles lançam. Eles têm muito gráfico, esse pessoal aqui. Só que todos são pagos, pelo menos os que eu tava olhando, tudo que tem Pro aqui deles são pagos. São gráficos bem legais aqui, só que são pagos e, assim, é mais do mesmo. Eu não acho que não acrescenta tanto quanto os grátis da loja ou alguns outros acrescentariam. Só para alguns casos bem específicos. Aqui tem as principais características, como sempre, e os casos de uso populares, que eu já estou notando que eles sempre colocam basicamente a mesma coisa. É sempre para recursos humanos, contratações, horas extras, contabilidade e finanças, desempenho financeiro por região, escritório e assim por diante. Basicamente abrange quase tudo, né? Tudo que se faz uso aí, basicamente dá para utilizar esses gráficos aqui. São bem interessantes, admito ser bem bonito, mas nada que você não consiga fazer nos gráficos gratuitos também. E aqui tem isso aqui, eu achei interessante, que é a narrativa inteligente desse Ariake NLG aqui. Eu gostei porque basicamente ele me dá um infográfico aqui. Ele pega os meus gráficos e eu consigo montar uma certa história, um certo enredo sobre aquelas informações, como tá mostrando aqui. Então eu acho bem legal isso aqui para fazer apresentação, fazer um conteúdo mais denso, digamos assim. E aqui finalizando a gente vai em outros, então, que é a visualização de dados por relatório paginado, que agora tem essa opção, que a gente também consegue mostrar consulta query aqui dos nossos relatórios. Então a gente consegue copiar isso aqui e usar em outros lugares também para fazer essa consulta. Basicamente seria essas atualizações que teve então em setembro no nosso querido Power BI aqui. E caso você tenha gostado desse conteúdo, considere se inscrever no canal, deixa aquele like, dúvidas sobre as atualizações, só deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo. Forte abraço e até a próxima.